bem? Vamos mais uma aula aqui do canal Professor Alisson Santos, na nossa playlist sobre Introdução à Economia. Hoje nós vamos falar sobre inflação. Bom, inflação é o aumento generalizado dos preços. É quando todos os preços na economia aumentam, tá? E aí você tem uma diminuição do poder de consumo das pessoas. Em outras palavras, pode-se dizer que a inflação é a desvalorização do dinheiro. Por exemplo, você vai com R$100 no supermercado, digamos que você compre 50 bolachas com R$100. Aí no mês que vem você volta lá com R$100 e você não consegue mais comprar 50 bolachas. Agora você só compra 48 bolachas. Ou seja, o seu poder de consumo, o poder de consumo dos R$100 diminuiu de 50 bolachas para 48 bolachas. Então você está dizendo que o dinheiro perdeu o valor. Nesse caso houve uma inflação, os preços da bolacha aumentaram. Só que inflação nós geralmente não falamos somente para um produto. Inflação é generalizada. Quando você vai no supermercado e você, de 20 itens que você vai comprar no seu carrinho, 18 aumentaram e dois itens continuaram ao mesmo preço. Aí nós podemos dizer que já é uma inflação, porque houve um aumento generalizado dos preços. Na economia, a inflação ela é comum, galera. Não tem problema nenhum a inflação. Só que tem que ser uma inflação controlada, em torno de 3 a 5%, no máximo ali 7%. Tá? E vamos colocar aqui uma margem entre 3 e 5% seria uma boa inflação. Abaixo de 3% pode ser algo ruim. Tá? A inflação baixa, ou mesmo a deflação, o que é a deflação? É a diminuição dos preços na economia. Pode indicar uma crise econômica, tanto a inflação baixa quanto a deflação. Imagina o seguinte, o país está em crise, que é o caso do Brasil agora, está em crise. As empresas não estão conseguindo vender. Como elas não estão conseguindo vender, o que elas fazem? Fazem promoções, diminuem os preços dos seus produtos. E aí nós temos uma inflação baixa ou até mesmo uma deflação. Mas por que nós tivemos uma deflação ou uma inflação baixa, que é o que deve ocorrer esse ano, por exemplo? Porque não está tendo crescimento econômico. Não tendo crescimento econômico é o mesmo que dizer que as empresas não estão conseguindo vender. Se as empresas não conseguem vender, elas baixam os seus preços. Baixando os preços, nós temos uma inflação baixa ou uma deflação. Então, a deflação ou inflação baixa, ela pode significar o quê? Crise. Só que a inflação, e se ela for alta? Se ela for muito alta, ela concentra a renda e atrapalha o planejamento das empresas. Vamos no primeiro aqui. Por que ela concentra a renda? Porque os donos de empresas que têm o lucro, né, para se manter, eles podem reajustar o preço conforme a inflação aumentou. A inflação aumentou, as empresas aumentam o preço. Mas o salário dos trabalhadores não aumenta de mês em mês, só aumenta de ano em ano. Então imagine que nós tivéssemos no Brasil, não é o caso, tivéssemos uma inflação de 10% ao mês. Significa que durante o ano, em janeiro, o trabalhador iria comprar uma quantidade X de produtos. Em fevereiro, ele já ia comprar 10% a menos. Em março, ele já ia comprar menos ainda. Quando chegasse lá para outubro, novembro, dezembro, que ainda não teve o reajuste, talvez ele esteja comprando a metade do que ele comprava em janeiro. Ou seja, ele vai comprar menos. Por que ele vai comprar menos? Porque houve reajuste dos preços, os preços aumentaram e o salário dele continuou aqui, continuou estável. Só vai ter o aumento em janeiro do outro ano. Então a inflação alta, se ela for consideravelmente alta de mês a mês, ela faz com que o trabalhador perca renda, tá? O trabalhador perca poder de consumo. Nominalmente o salário dele continua o mesmo. Lá, por exemplo, R$2.000. Ele recebe R$2.000 em janeiro, R$2.000 em fevereiro, R$2.000 em março. O salário dele continua o mesmo. Isso é o que nós chamamos de salário nominal. Agora, o salário real é o que ele consegue comprar com os R$2.000 dele. Em janeiro, por exemplo, vamos dizer que ele consegue encher 3 carrinhos de compra. Aí, se houve uma inflação alta mês a mês, pode ser que quando chegar em dezembro, ele só consegue comprar o quê? Um carrinho. Houve uma diminuição do poder de compra dele. Houve uma redução, então, do salário real. Salário real é aquele salário que você desconta o valor da inflação, tá bom? Aí é salário real que considera a inflação. Bom, planejamento das empresas.
Planejamento das empresas, sempre que você vai fazer um planejamento empresarial, você precisa fazer um orçamento. Agora imagine o seguinte, você fazer um orçamento, tá? Sendo que você não sabe quanto que vai ser a inflação do próximo mês. Imagina um país que está tendo 300, 400, 500% de inflação ao ano, como já aconteceu no Brasil aí na década de 80. Imagina você fazer um planejamento para daqui 6 meses, se você não sabe quanto vai ser a inflação no mês que vem. Então prejudica o orçamento do planejamento das empresas, ok? Vamos lá. Há também um efeito sobre a balança de pagamentos, tá? O balanço de pagamentos, desculpa. A inflação, ela diminui as exportações brasileiras, porque imagina o seguinte, sempre que você compra um produto, por exemplo, imagina os Estados Unidos comprando laranja do Brasil. Quando os Estados Unidos vai comprar laranja do Brasil, ele tem que trocar, a empresa tem que trocar o dólar por real. E ele vai pagar no dinheiro da fazenda brasileira que está exportando laranja. Então ele vai pagar em real. Imagina lá, eu não sei o preço que é, mas imagina que um saco de laranja esteja custando lá 15 reais, tá? E o dólar está valendo 3 reais. Então significa que ele vai gastar 5 dólares, vai comprar 15 reais com esses 5 dólares e vai trocar por um saco de laranja. Agora imagina que houve uma inflação muito alta no Brasil e o preço do real, ele dobrou. A inflação foi de 100% ao mês. Aí no outro mês, ao invés dele ter que gastar 5 dólares, agora o preço da laranja está 30 reais, era 15 reais. Aí teve uma inflação de 100%, foi para 30 reais o preço do saco de laranja. Olha só, a inflação alta encarece os produtos nacionais em relação aos produtos importados, estimulando assim as importações, o que é prejudicial ao país. Vamos continuar aqui. Expectativas empresariais negativas. Quando as empresas possuem uma expectativa negativa, tá, elas passam a investir menos e passam a não contratar trabalhadores ou até mesmo demitir trabalhadores. O Brasil teve uma crise na década de 80 e começo da década de 90, antes do Plano Real, muito alta. E nessa crise inflacionária, o país perdeu muito dinheiro, principalmente os empresários. E os trabalhadores também tiveram muita perca de poder de compra. Nesse caso, o principal vilão da história dessa crise da década de 80 e 90, sendo que a década de 80 ficou até conhecida no Brasil como a década perdida, o que ocorreu? A inflação foi o principal medo das pessoas na época. Existia uma inflação muito alta dia a dia. Você ia no mercado de manhã, o preço estava uma coisa, você ia à noite, o preço estava outra. Isso gerava até gastos, até em remarcação de preço, tá, para as empresas. Então, há uma memória nos empresários inflacionária. Essa memória inflacionária faz com que sempre que a inflação comece a subir um pouquinho, os empresários comecem a achar que esse preço vai continuar aumentando. Preço aumentando, inflação descontrolada, significa a empresa aumentar o valor do produto dela para que ela não tenha perca, porque o dinheiro perdeu valor. Então, se ele vendia, por exemplo, um saco de laranja por 10 reais, agora se ele vender por 10 reais não dá para comprar o mesmo que ele comprava em outro comércio. Então, ele vai aumentar o preço do saco de laranja para 15 reais. E aí, acaba que ele não vende, porque ele aumentou o preço dele. E não necessariamente a inflação iria ser alta. Existia uma expectativa de que a inflação vai ser alta. Então, quando existe uma expectativa de que a inflação vai ser alta, ela acaba fazendo com que, na realidade, a inflação fique alta. Porque todos os empresários começam a achar que naquele ano a inflação vai ser alta. Se todos os empresários começam a achar que a inflação vai ser alta, eles aumentam o valor dos seus produtos porque eles não querem perder dinheiro. Tá? Eles acham que o dinheiro vai perder valor, então eles aumentam o preço dos seus produtos em relação ao dinheiro, correto? E aí sim concretiza a inflação. Aí vem uma inflação alta. Se vem uma inflação alta, os empresários reajustam e aumentam o preço dos seus produtos novamente. Aí a inflação segue mais alta. É o que nós chamamos de indexação. Tá? Ela acontece, indexação é quando a inflação alta faz com que os empresários aumentem os preços dos produtos. Esse aumento dos preços dos produtos faz com que a inflação seja mais alta. A inflação mais alta faz com que os empresários aumentem de novo o preço do produto e aí gera uma sequência negativa, tá, de inflações muito altas. Negativas porque isso é ruim
para a economia, tá? E essa indexação, ela só acontece por causa da memória inflacionária, tá? Existe no Brasil uma memória ainda da década de 80 e 90, quando a inflação era alta. Então, qualquer mínimo descontrole ali da inflação, se a inflação ficar ali em torno de 7, 8, 9%, a tendência é essa inflação ficar cada vez maior, porque os empresários vão começar a reajustar o valor dos produtos. Vamos continuando aqui. Existe a inflação de demanda e a inflação de custo, tá? A inflação de demanda é o seguinte: imagina que o país ocupou todas as terras que davam para produzir madeira ou produto agrícola, tá bom? Imagina que todas as indústrias estão funcionando sem capacidade ociosa, ou seja, estão produzindo o máximo possível que podem. Imagina que quase não há desemprego, imagina que o desemprego seja em torno de 1 a 2%. Significa que você está usando os fatores de produção da economia ao máximo. A mão de obra está quase que totalmente empregada ou totalmente empregada. O capital, que são a capacidade produtiva das empresas, está no 100%, está totalmente ocupada. E a matéria-prima está sendo explorada ao máximo que aquela sociedade consegue. Significa que não há como aumentar a produção no curto prazo, pelo menos no curto prazo não. E aí o que acontece com os preços? Tendem a aumentar. Quando a maior parte da população está empregada, o que acontece? Você tem mais consumidores no mercado. Mais consumidores no mercado significa, tá, que eles vão consumir mais. Consumindo mais, as empresas vão vender mais. Mas vai chegar um ponto que as empresas não vão ter mais produto para vender. Então você vai ter uma demanda maior do que a oferta. Quando você tem uma demanda maior do que a oferta, o que acontece na economia? O preço de equilíbrio sobe, tá? E aí é o que nós vamos chamar de inflação. Medidas que podem ser usadas, tá? Uma é você diminuir os impostos sobre importação, e aí os produtos estrangeiros entrariam no Brasil para concorrer com os produtos nacionais, e aí não deixariam os preços subir tanto, só que daí você pode gerar um desemprego, tá? Porque sempre que você compra um produto, você importa, você está gerando emprego para aquele país que vendeu o produto para você. Mas está deixando, tá fazendo com que as empresas nacionais deixem de vender. Então pode gerar um desemprego, pode ter esse efeito negativo. E aí tem a questão também de você poder diminuir, você aumentar, tá, o valor da taxa Selic. Porque quando você aumenta o valor da taxa Selic, aumenta quase todos os juros ou todos os juros na economia. Significa que você está aumentando o valor do dinheiro. Quando você aumenta a taxa de juros, imagina uma pessoa que vai comprar no cartão de crédito. Os juros no Brasil hoje do cartão de crédito é 300%. Imagina que a demanda esteja muito alta e aí aumente-se a taxa Selic e a taxa do cartão de crédito aumenta para 900%. O que significa? Que ficou mais caro os juros do cartão de crédito. Muitas pessoas vão deixar de consumir ou vão consumir menos por causa desse aumento. Então, o aumento da taxa Selic, tá, faz com que os juros aumentem e faz com que o consumo diminua. Então, o aumento da Selic é usado para combater a inflação. A diminuição da Selic é o contrário. Ela só ocorre quando a inflação está controlada e aí você reduz o preço, a taxa Selic, para reduzir os juros de mercado e aí você estimula o quê? O consumo. Então, a diminuição da taxa Selic é usada para aumentar o PIB, Produto Interno Bruto. E o aumento da taxa Selic é usado para controlar a inflação. Continuando aqui, inflação de custos, tá? Inflação de custos ocorre quando algum insumo das empresas, principalmente empresas estratégicas, como na área de energia, na área de saúde, na área de automóveis em geral, tá? Concessionárias e fabricantes, petróleo, tá bom? Principalmente, e gastos com transporte, no caso do Brasil, rodovias e no caso dos caminhoneiros, tá? Sempre que o preço de algum insumo desses setores aumentam, tá? Se o preço deles aumentou, o que significa? Que o custo deles aumentou. E aí, o que eles fazem? Repassam o valor para o consumidor. E aí surge uma inflação. Imagina que a gasolina no Brasil vai subindo, vai para 5, 5,50, 6 reais, 7 reais, 8 reais, 9 reais, 10 reais. O que acontece? Como quase tudo no Brasil é exportado pelos caminhoneiros em rodovias, eles vão ter um aumento do custo deles, eles vão pagar mais agora sobre o diesel, né? Na verdade não a gasolina, o diesel. Eles vão pagar mais pelo diesel porque o diesel subiu o valor e está subindo constantemente.
eles vão aumentar o preço do frete. Aumentando o preço do frete, aumenta o preço de todos os produtos na economia. Então isso é um exemplo de inflação que ocorreu por causa do aumento dos custos. Tá? Outra forma de gerar inflação é através dos monopólios ou oligopólios. Imagina o seguinte, geralmente quando a gente fala de inflação alta no Brasil, está relacionado ao aumento, tá, dos planos de saúde, aumento do transporte público e aumento nos combustíveis. Os combustíveis no Brasil são controlados quase que praticamente pela Petrobras, tá? Então é um monopólio. As empresas de ônibus no Brasil, na maioria dos municípios, ou é monopólio, tem apenas uma empresa, ou é oligopólio, tem poucas empresas. Plano de saúde também um exemplo de oligopólio, tá? Então nesse caso você tem oligopólios e monopólios na economia. Quando você tem oligopólio e monopólios, a concorrência ela é menor na economia. Como a concorrência é menor, significa que essas empresas monopolistas ou oligopolistas, elas possuem poder de mercado. E aí, possuindo esse poder de mercado, elas podem aumentar o preço acima dos custos delas, o que gera inflação, porque inflação é sempre aumento de preços, tá? Então a empresa foi lá e aumentou o preço dela. Imagina uma cidade, por exemplo, que só tem uma empresa de ônibus. Essa empresa aumentou ali o valor da passagem de 4 para 5 reais. As pessoas não têm opção, elas têm que usar o ônibus. Então aumentou de 4 para 5 reais. Isso fez o quê? Aumentou o preço. Como a maior parte da população se locomove por ônibus, isso vai aumentar o preço das pessoas que vão fazer, o custo para as pessoas que vão fazer compra, para as pessoas que vão para um lazer, tá? Que vão para um teatro, que vão trabalhar, então aumenta o custo do passe para as empresas, ou seja, um aumento generalizado para toda a economia, porque nós estamos falando de um setor estratégico que está monopolizado, tá? Oligopolizado, o efeito é menor, mas também existe. Por último, existe a questão da concentração agrária. Quando você tem concentração agrária, ou seja, poucos produtores agrícolas, significa que muitas vezes eles diminuem a produção, tá? Eles diminuem a produção para que o preço dos produtos deles aumentem. Então eles preferem vender menos com preço alto do que vender uma grande quantidade com preço pequeno. Então, como eles gostam de vender com preço alto, eles podem diminuir ou aumentar a produção para estar influenciando o que? No preço. Tá? Então, quando os produtores de um determinado setor agrícola decidem produzir menos, eles estão falando que aquele produto vai ficar mais caro. Produto mais caro, o que nós estamos falando? Inflação. Galera, espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar as nossas aulas sobre introdução à economia, ainda faltam mais 3 aulas para encerrarmos. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, aperta um joinha aí. Tá assistindo o vídeo? Aperta o joinha já, galera. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês até na próxima aula. Tchau, tchau, galera. Fui!